Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alex da Zatec falando. E agora vamos trabalhar com a propriedade position, tá bom? Nós temos nossa aplicação aqui, dessa forma aqui, tá? Onde trabalhamos com o float. Vamos trabalhar agora com a posição dos elementos, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o código. Aqui no HTML eu vou precisar, na verdade, o seguinte. Vou apagar essa div, tá? Nós trabalhamos com 3 div. Vou apagar esse texto aqui fora. Vou juntar mais isso aqui. Aqui essa div chamada esquerda, eu vou chamar ela de texto, tá? Só para identificar. Então observe que eu tenho uma div principal, que é a div form, tá? Inclusive vou até jogar ela aqui para dentro, chamada id, tá? E dentro dessa div form eu tenho essa div chamada texto, tá? E aqui tem um texto pequeno onde vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, escrever assim, Loren Y, e vamos pegar um texto maior, tá? Vamos pegar aqui um texto um pouco maior, pode ser qualquer texto, beleza? Vou pegar aqui esse texto aqui, copiar. Deixa eu tentar aqui, não estou conseguindo copiar. Selecionei, vou voltar aqui para o CS, para o texto aqui e vou apagar esse texto aqui e vou colocar um texto maior. Claro que aí você pode arrumar o texto só para ficar todo visualizado aqui na tela, mas não tem problema, tá? Pode deixar ele todo assim. E vamos lá, vamos atualizar aqui, salvar, sempre salva. E vamos atualizar aqui o nosso navegador, beleza? Pronto, tá desse jeito aqui. Aí o que que acontece? Aqui nós temos a div form, que é essa div com fundo roxo, e nós temos a div texto, que é esse aqui. Vamos voltar lá para o CSS, que o que eu quero é o seguinte. Eu quero movimentar essa div texto dentro dessa div form, tá? E eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Vão acompanhando aí, por favor. E vamos lá. Aqui em Style, eu não tenho div direita, tá? Então eu posso apagar. E eu não tenho div esquerda. O que eu tenho aqui é uma div chamado texto, beleza? Inclusive vou até apagar essa aqui, tá? Então eu tenho um div py chamado form, que eu vou deixar o background color dela desse cor mesmo. E vou colocar um id de 600 e um weight de, vou colocar de 1200 para a gente aumentar só a altura dele, beleza? Vou atualizar aqui, beleza? Não mudou nada, apenas só para ter mais barra de rolagem aqui, ok? Tudo bem? E agora vamos lá. Como é que eu vou posicionar? Inclusive vou dar uma cor para esse texto ficar diferente aqui, para diferenciar bem esse texto da div py, tá bom? Vou voltar aqui. Aqui, o que acontece? Eu vou abrir um seletor do texto, né? Que é a nossa div, texto. Então aqui estou com o meu seletor, abre chave, fecha chave. E aqui eu já vou começar com back color. E aí vou colocar uma cor diferente. Aí você coloca a cor que você precisar, mas sempre usa hexadecimal, por favor, para a gente poder treinar as cores hexadecimal, beleza? Só para diferenciar uma cor da outra. Como ele está colado aqui, eu vou colocar um widget dele de 500, apenas para ele diminuir um pouco. Então o widget dele aqui, eu estou fazendo aqui só uma personalização, tá? Não estou ainda trabalhando com position, que é o assunto da aula. Vou colocar aqui 500 pixels, apenas para que você visualmente entenda o que está acontecendo. Pronto, beleza, chegou aqui onde eu queria. Digamos que isso aqui seja uma imagem, um trecho aí do sistema, alguma coisa que você quer mexer, a gente trabalhou com float, né? Mas você quer posicionar essa div, né? Chama isso aqui desse container, né? Dessa parte do sistema ou do site na sua página, onde você quer movimentar. Por enquanto, ele está posicionado dentro do form py, que é esse aqui, tá? Observe que ele está assumindo aqui, ó, a margenzinha do rosto, tá bom? Isso é muito importante ir pegando essa noção, porque quando a gente quiser trabalhar, sabe como fazer. Ah, mas como é que eu vou lembrar disso tudo? Não precisa lembrar. Eu sempre digo para vocês não precisam lembrar, que você precisa entender que existe essa possibilidade. E para isso, basta dar uma pesquisa ou voltar nos vídeos ou simplesmente fazer as buscas. Beleza? Então vamos seguir aqui. Agora o que acontece? Eu já dei um background widget para diferenciar o form principal do form texto, né? 2 seletores diferentes. E agora vamos trabalhar com position. Vou até separar ele um pouquinho aqui, ó. A posição que eu quero do texto é o seguinte. Você observa que tem aqui a relativa, né? Mas se você observar, se você pesquisar aí, olhar a documentação, ele vai dar como static, na verdade. A posição principal dele vai ser static, mas ele já trouxe aqui com... Eu vou colocar position. E aqui você tem a estética, né, que é a padrão, mas vamos trabalhar aqui com, no caso do position, com um absoluto, tá? Trabalhar aqui com absoluto, né? E aqui eu vou colocar o seguinte, para a posição dele, e aí eu sempre vou atualizar, sempre eu gosto de atualizar para ver o que está acontecendo. Você sempre vem aqui, ó, não aconteceu nada, eu só dei a posição dele, ele ficou absoluto, tranquilo. Aí o que acontece? Para modificar agora esse seletor, para modificar esse container, eu começo a fazer o seguinte, qual é a posição que eu quero? E lembre como é que a gente muda a posição, por exemplo, left, né? É a direita,
E eu vou começar com 0, tá? Eu posso colocar 0 ou 0 pix, também funciona do mesmo jeito. Só como eu estou jogando ele para a direita, né, para minha esquerda, eu falei direita, né? Para minha esquerda, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar também ele lá para cima, onde ele já está. Claro, ele já está ali, na minha direita, na minha esquerda, left, né? E eu vou jogar ele para o top, né? Que é também a minha, lá em cima, lá para cima. E nada demais, seleciona, salva, e vou até dar um Ctrl aqui, ó. Observe o seguinte, que quando eu salvei, ele subiu, ele saiu do Container Py, que é o roxo, por isso que eu fiz a diferença de uma cor de roxo para o navegador, o que está aqui, o roxo, o branco, o azul, tudo é o navegador, tudo isso aqui é o navegador, né? Como você pode ver. Nós temos uma div Py chamado div form, né? Que é aquela div form, que é esse aqui. E temos uma div texto que está dentro da div Py. Porém, quando eu cheguei aqui e coloquei que eu quero a position dele absoluto, e eu coloquei aqui para direita, para esquerda, left, esquerda, eu queria ele zerado, e lá em cima, lá no topo, eu quero ele zerado, ele obedeceu isso e fez o quê? Ele saiu da div e jogou lá para cima. Para que ele fique dentro da div Py, e aí já estamos trabalhando com a posição, né, position, e se for a ideia de tornar assim, perfeito, beleza. Já está a dica aí como fazer. Agora, se for a ideia de colocar dentro da parte roxa, que é a div Py, que é a div principal, o que acontece? Aqui na div Py, né, no seletor form, você vai ter que colocar o position dele também como relative, tá? Isso faz com que essa posição aqui agora, vamos salvar, se você não mudar, dá um Ctrl, tá? Atualizar. Observe agora que ele obedeceu, né? Agora obedeceu a ordem do Py, ou seja, para posicionar em relação ao form, a div Py, né, o container Py, que é a div form, coloca aqui no CSS o relative absolute. Beleza? Então já ficou a dica aí como a gente trabalhar com position. Tá, mas se eu precisar, por exemplo, trazer esse container aqui, esse seletor aqui para baixo, né? Lembra? Pode ser texto, pode ser imagem, pode ser código do seu form, pode ser o que você precisar, tá bom? Aí se aqui é left, aqui passaria a ser right, concorda? Então aqui right. E embaixo, aqui para baixo, por exemplo, se a gente colocar aqui, vamos salvar aqui, sempre salva, você pode fazer isso, sempre tá vendo? Ele jogou aqui para, como é que eu posso dizer, para direita, né? Mas obedecendo ao form Py, né? Agora, se eu quiser descer ele, eu tenho que colocar aqui o bottom, tá? Vou pegar aqui o bottom, e aí colocar 0 também e vamos salvar. Agora observe o seguinte, quando eu coloquei bottom, ele veio aqui para baixo, porque ele obedeceu observe quando eu estou pegando aqui, ó, rolando, tá vendo? E ele está lá embaixo. Então, o form Py. Então, o que acontece? Mas se eu colocar aqui um left, por exemplo, um left, por exemplo, de 40, e aí depois eu mudo ele aqui, mas vamos colocar ele aqui. Agora, o que acontece? Se eu colocar aqui, ó, em vez de absolute, eu colocar fixed, tá? Então, observe. Quando eu salvar, dá um Ctrl e observe que agora ele veio para o navegador. Observou? Ele saiu de dentro do Container Py e veio aqui, ó. Então vocês já viram, e observe aqui, ó, você está rolando o navegador aqui, ó, e ele está continuando aqui, ó. Você pode ver que isso aqui está rolando, ó, tá? O site está rolando. E esse texto continua aqui. Observe que você já viu em alguns sites que tem aqui o botão de uma setinha assim, ó. Eu não vou conseguir colocar uma seta para cima. Mas tem uma seta para cima ou o ícone do WhatsApp. Então, quando você salvar aqui, por exemplo, aqui seria um ícone, claro que ele está grande aqui porque é dos 500, né? Do widget que eu coloquei de 500 pixels, mas você podia colocar menor ou só a imagem ela ficaria aqui. Então você vai rolando a página, lendo a página e o botão, aquele botão que a gente clica e vai lá para o topo, fica aqui posicionado. Então você pode trabalhar isso através do position. Vocês já pegaram uma ideia de quando você acessa um site, ele tem aqui um botão, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Zatec.app, ele tem esse botão. Claro que tem o WhatsApp aqui em cima, né? Nós temos quando é o WhatsApp aqui em cima, e nós temos aquela setinha mostrando que para voltar lá para o início do site, quando você clicar. Bom, eu vou atualizar aqui para o texto voltar. Então, é assim que você pode utilizar essa opção. Agora, claro, você já vai fazendo o teste, e aí fica a dica e tarefa de casa, que é você colocar uma imagem, olha só, vocês vão pegar aqui uma imagem, tá?
Vocês vão pegar uma imagem e vão colocar para virar uma referência. Não precisa clicar lá para o topo por enquanto, mas vamos lá. Você tem um WhatsApp aqui fixo, mas você tem uma setinha. Quando você pega aqui, você tem essa setinha. Ó. Você vai pegando aqui, ó, rolando, e a setinha vai ficando aqui embaixo. Ó, tá? Então fica a tarefa de vocês, colocar uma imagem com a seta para cima, você vai rolando e a setinha vai ficando ali, tá? Então é isso. Agora, claro que aqui agora no CSS nós temos também como colocar, vamos colocar aqui 40 pixels, tá? E vocês vão vendo a alteração. Agora, o que nós podemos ver que isso aqui são as coordenadas desse position, tá? Observe, nós temos o position e temos as coordenadas. Nós vimos o left, nós vimos o top, né? Nós temos aqui absolute, fixed, o static. Então, vocês vão testando cada um desses, tá bom? Então, essa é como trabalhar com position, beleza? Então, fica aí a tarefa para vocês. Um abraço e até a próxima.